Sabe, é curioso pensar. Será que um objeto partido, quebrado, poderia guardar uma mensagem de esperança? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das metáforas mais impactantes e visuais das Escrituras, a do oleiro e do vaso quebrado. E a nossa pergunta de partida parece até um paradoxo, não é? O que é que um pedaço de barro quebrado pode nos ensinar sobre recomeços? À primeira vista, é só um objeto, mas a história por trás dele revela uma profundidade surpreendente sobre a transformação e principalmente sobre propósito. E para encontrar essa resposta, a gente viaja no tempo, até à época do profeta Jeremias. O interessante é que a revelação que ele recebeu não veio num templo grandioso ou num palácio, não. Veio no cenário mais humilde e inesperado que se pode imaginar, a oficina de um artesão. Então, a jornada do Jeremias começa com uma instrução de Deus que é, no mínimo, misteriosa. É uma ordem que o coloca a caminho, mas sem que ele saiba exatamente qual é a lição que o espera lá no final. A instrução é bem direta. Vai à casa do oleiro. É um chamado para obediência sem saber o porquê. Não tem mais nenhum detalhe. Só a promessa de que lá, no meio do trabalho manual, do barro, uma verdade profunda ia ser revelada. E é exatamente nessa oficina que a lição principal acontece. O curioso é que Jeremias não é um participante ativo, ele é um observador. E o que ele vê, o que ele testemunha, aquilo por si só já é mensagem. Olha só a sequência dos eventos que é crucial. Primeiro, a ordem. Depois, a observação silenciosa do artesão ali no seu ofício. E aí vem um momento inesperado. O vaso que ele estava formando se desfaz. Estraga-se bem nas mãos do seu criador. Mas, em vez de jogar o barro fora, o oleiro simplesmente amassa tudo de novo e recomeça, usando exatamente o mesmo material para criar algo novo. E é bem aqui que uma cena do dia-a-dia vira algo transcendental. Aquilo que era uma simples observação, de repente se transforma numa analogia viva, poderosa, uma metáfora da relação entre Deus e o seu povo. E aqui está a revelação. Em palavras diretas, Deus declara que Israel é, para ele, a mesma coisa que aquele barro é para o oleiro. Essa comparação define o cenário para tudo o que vem a seguir, o poder soberano do Criador para moldar e a resposta, ou a falta de resposta, da criação. Ok, então vamos analisar um pouco melhor essa metáfora central. Quem é quem nessa história? Quem é o oleiro e quem é o barro? A parábola deixa isso bem claro. A analogia é cristalina. O oleiro, que é o artesão com todo o poder e a visão, representa Deus. Já o barro, a matéria-prima que pode ser moldada, é o povo de Judá. E essa dinâmica define toda a relação de poder e de propósito da mensagem. Agora, essa metáfora abre uma discussão teológica bem profunda sobre dois conceitos que muitas vezes parecem estar em conflito: o poder absoluto de Deus e a responsabilidade humana. Primeiro, vamos só definir o termo-chave aqui. Soberania, nesse contexto, quer dizer o poder total de Deus para executar o seu plano. Significa que ele tem a autoridade e a capacidade de fazer tudo o que ele quer, sobre tudo o que existe. Simples assim. E é aqui que a gente vê essa tensão em jogo, sabe? De um lado está o poder absoluto de Deus para moldar, igualzinho ao oleiro, e do outro, a escolha humana. O que o texto sugere é que a resposta do povo, se eles cooperam ou se eles resistem, influencia a forma como Deus age. Isso não anula a soberania dele, claro, mas adiciona um elemento super dinâmico a essa relação. Os princípios que saem daqui são bem claros. A submissão permite que o plano divino siga em frente. Já a resistência, por outro lado, frustra o propósito original e isso leva o oleiro a refazer o vaso. A mensagem é que as ações de Deus são condicionais à nossa resposta e a verdadeira transformação só acontece quando a gente se entrega completamente nas mãos dele. Com essa dinâmica em mente, a mensagem do oleiro se mostra com várias facetas. Não é só sobre poder, mas também sobre as consequências das nossas escolhas. Então a mensagem tem duas faces. Por um lado, é uma advertência bem séria. Para quem insiste em seguir seus maus caminhos, há uma promessa de juízo. Mas por outro lado, e isso é fundamental, há sempre uma oferta de esperança. Para quem se arrepende, o oleiro está prontíssimo para restaurar e oferecer um novo começo. E para reforçar essa esperança, o texto nos lembra de outra passagem bem conhecida de Jeremias. A intenção final do oleiro não é destruição, de forma alguma. O plano dele sempre foi de paz, de um futuro próspero. A advertência, então, é como um chamado para voltar a esse plano original.
Então, para resumir, a mensagem final do oleiro é esta: o poder de refazer está sempre ali, presente. A nossa resposta é o que determina o resultado. A porta para a restauração está sempre aberta, através do arrependimento. E o objetivo final não é apenas consertar, mas criar um vaso de honra que cumpra seu propósito e reflita a glória do seu Criador. É incrível como essa parábola, tão antiga, ainda ecoa com tanta força hoje, né? E ela nos deixa com uma reflexão final. Se nós somos o barro nas mãos do Criador, a grande questão que fica é: será que estamos resistindo ou estamos nos permitindo ser moldados naquele vaso que fomos feitos para ser?